Você está ouvindo Saúde com Sabor, um podcast da Sabor do Bem. Aqui a gente fala sobre saúde na prática, comida de verdade e uma rotina equilibrada com muito sabor. Oi gente, eu sou a Isabela da Sabor do Bem e no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto que é um momento muito especial na vida de todas as famílias. É um momento cheio de descobertas e também de muitas incertezas, que é sobre a introdução alimentar. E para o episódio de hoje eu trouxe uma convidada muito especial que tem um atendimento muito humanizado, que é a doutora Bruna, pediatra. E vamos falar um pouquinho sobre esse momento que tanto eu quanto ela amamos muito conversar sobre e achamos super importante trazer esse assunto aqui para vocês. Então, seja bem-vinda! Obrigada! Bruna, queria que tu se apresentasse um pouquinho, falasse como que foi o teu caminho dentro da pediatria, por que tu escolheu essa área que é tão importante e tão desafiadora ao mesmo tempo. Então, como é que é a minha trajetória? Eu acho que, na verdade, as crianças me escolheram um pouquinho antes do que a pediatria, porque desde pequena eu gosto de criança. Então, eu era aquela criança mais velha que cuidava das crianças mais novas, no churrasco da família. Então, acho que a pediatria foi meio que um caminho natural dentro da medicina. Eu até flertei com outras áreas, medicina de emergência, cirurgia, até um pouquinho tempo medicina de adulto, mas no fim, depois de um ano trabalhando com adultos, idosos e crianças, não. Meio que naturalmente a pediatria foi acontecendo, porque acho que dentro das especialidades médicas é onde a gente consegue fazer mais, né? Onde a gente consegue agir desde o início, né? Muitas vezes num trabalho mais preventivo. Então, através da infância, a gente consegue evitar até doenças futuras ou alguma questão que a gente pode intervir desde a infância para a vida inteira, né? A gente impacta para sempre. Então, o que a gente faz hoje, com 40 anos, eu brinco que eles não vão lembrar mais de mim, mas o que eu fiz vai estar ali, né? Então, vai estar na história daquela família. Exatamente. E o que mais te encanta acompanhar o crescimento desses pequenos? Olha, bom, quem me conhece já sabe, eu sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil. Eu acho que de tudo, o desenvolvimento é o mais bonito, porque ele acontece desde o primeiro dia e com seus desafios, com suas novidades, mas nos primeiros 1000 dias, depois no pré-escolar, no escolar. Então, acompanhar o desenvolvimento da criança, mas também o crescimento das famílias, sabe? Porque os pais vão se moldando, os pais vão se modificando. E eu digo, eles não enxergam o que eu enxergo sentada, né, olhando para frente deles, mas tu vai vendo assim, todo mundo se modificando e isso é muito mágico. Então, desenvolvimento infantil para mim é a parte mais maravilhosa. Tu comentou ali sobre os primeiros 1000 dias. O que seriam esses primeiros 1000 dias? 1000 dias, né? É meio novo isso, né? Botar 20 anos atrás ninguém falava disso, né? Então, 1000 dias... Acho que até menos, né? Menos. Eu tô com uns 33, então acho que de uns anos pra cá, põe aí 5 talvez pra frente, foi se batendo mais. Na verdade, é o período desde a concepção do bebê até os 2 anos de idade. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente fala da concepção do bebê até 2 anos de idade. É um período muito grande e crítico, assim, né, que a gente chama de janela de oportunidade, né? Onde a gente vai dar a oportunidade do bebê crescer e desenvolver com saúde ou em meio a doença, né? E a gente pensa do ponto de vista tanto nutricional quanto emocional, social, né? O aprendizado também, né? É uma fase muito importante, assim. E dentro dessa fase está a introdução alimentar, Isso, né? Que é o assunto que a gente vai falar mais aqui. Qual que é a dúvida mais comum que os pais trazem para o consultório? Eu acho que tem duas maiores. Primeiro, uma dúvida / ansiedade, que é começar, quando muita começa. Ansiedade. Muita ansiedade, mais do que dúvida. E como começar? São as maiores. Quando e como? Sendo que o quando é muito mais uma ansiedade, às vezes, do meio até da família perguntando do que da própria família, né? Acho que a gente tem muita cobrança externa, né? Tanto das redes sociais quanto da família. Às vezes os pais vêm muito com esse relato de a própria rede de apoio cobrando, os avós perguntando, mas quando que vai dar comida? Quando que essa criança vai comer? E duvidando, às vezes, do aporte nutricional do leite da mãe e tudo mais, né? É o mais comum. E, na verdade, o que eu tento sempre trabalhar com as famílias é que
não é uma intenção ruim, principalmente os avós. Aqui, os avós me perdoem, mas a figura dos avós ela é muito importante, né? Porque os avós, eles não conheciam 1000 dias. Os avós fizeram a introdução alimentar com as ferramentas que eles tinham naquela época. O conhecimento que tinha. Exato. E como tudo avançou muito rápido, então não é mais como pulava 3, 4 gerações para mudar. Não pula nenhuma geração e já mudou. Então esse conhecimento, esse entendimento de nutrição conflita muito com a tradição familiar às vezes, sabe? Então eles se perdem um pouco nisso e começam a pressionar as mães, que hoje em dia elas vêm munidas de muito conhecimento, né? Pela rede social. Então dá um pouco de conflito. Mas é algo que eu sempre falo também em consultório, que o papel do avô, ou, né, dos dindos, da rede de apoio, ele é muito importante nesse sentido de suporte mesmo, mas que cada um tem o seu papel dentro da estrutura familiar daquela criança, né, da estrutura de apoio daquela criança. E que cada um vai desenvolver. Às vezes o pai e a mãe eles vão ter mais essa responsabilidade de informar a família as decisões e como que vai ser feito e conduzido tudo na vida daquela criança. E que tudo bem, às vezes os avós vêm com algum comentário e tudo mais, e a gente tem que driblar. Então, acho que a informação também salva muitas famílias em relação a isso, né? Dando argumentos para que eles possam explicar como que funciona. Mas o papel dos avós é algo que eu sempre discuto no consultório. Eu falo assim, eu acho que eu quero ter um curso só para os avós. Acho que seria importante, até porque nosso objetivo não é conflitar, é o que eu falo para a família, não é dizer, você fez errado. Não, porque fez do jeito que conhecia até o momento, só que o conhecimento ele ampliou. Né? E não é uma questão de erro e acerto. Foi feito daquela forma, hoje a gente tem formas diferentes de fazer, então... A gente tem ferramentas vamos diferentes. lá, né? E aí tentar aproximar, porque existe muito esse conflito às vezes. E aí não dá, se perde. Então, eu chamo os avós para consulta também, diz para a avó vir, para a gente conversar, para ver o que ela fazia, o que ela pensa, porque às vezes as pessoas convivem muito. Nem todo mundo mora em casa separada, então quando mora junto é mais difícil ainda. Então, é importante trazer esses avós para perto, quando eles têm uma presença, assim, mais marcada, sabe? Eu também gosto de trazer os avós, eu acho bem importante. E já que a gente falou em que uma das dúvidas é quando começar, quando começar? Sinais de prontidão, né? Que tanto a gente fala por aí. Não sei se pode começar e eu vou te... Antes de mais nada, não tenhamos pressa. A gente vai comer pro resto da vida, né? Voltando até um pouquinho, o leite materno, ele é o principal alimento. Primeiro ano inteiro de vida. Então, primeiro ano inteiro de vida. Mesmo que começou a introdução com 6 meses, ou quando teve todos os sinais de prontidão, ainda continua sendo o leite materno a principal fonte de nutrição daquela criança. Isso, né? Seja o leite, seja a fórmula, para quem não amamenta, mas leite materno e fórmula, que é um alimento, né, desenvolvido para tentar substituir o leite materno, é o principal alimento, é a principal fonte de nutrição, né, para manter o bebê no primeiro ano de vida. Então, dito isso, primeiramente, muita calma, né, muita calma nessa hora. A gente usa, primeiro tem um marco temporal, que são 6 meses, né. Daí é importante a gente lembrar que os bebês prematuros, a gente precisa corrigir a idade, né, então são 6 meses, né, ou 6 meses de idade corrigida para o prematuro, e os famosos sinais de prontidão, que eles não são à toa. Acho que a gente sempre explicando e contextualizando para a família vai fazendo sentido, que não é só um checklist que a gente está ali objetivando, né? Inventado do nada. Não, existe um objetivo para isso, né? Existe, até para facilitar a introdução alimentar. Porque o que acontece? Um dos sinais de prontidão, né? A questão do bebê ter interesse pelo alimento. Mas o meu tem desde os 3. Tudo bem, mas tem bebês que não têm ainda, que não ficam olhando. E geralmente esse é o primeiro, por isso que tortura mais a família. Porque é o primeiro a aparecer. É o neném, olha para ti, olha para a comida e tal. E aí, porque a criança vai ficar aguada, porque ela fica com vontade, não ganha. Ele nem entende, né? Para ele é um brinquedo. Então, eu sempre digo, testa, pega uma brita, vai acontecer a mesma coisa. Então, esse interesse faz parte do aprendizado, é o primeiro ali que geralmente aparece, né, é um dos importantes. Outro, né, o bebê tem que ter o pegar, né, e levar a boca, né, desenvolvido, porque isso faz parte, é um sinal motor de desenvolvimento neurológico importante.
um reflexozinho da protrusão da língua, né? Uhum. Que é um que eu brinco que é aquele gif de tu dá a comida, o nenê bota pra fora, e a mãe junta na volta do nenê e bota de novo, e bota pra fora, e aí vem, ai, não gostou. Não, é um reflexo, assim como ele tinha o de preensão palmar, como ele tinha o de caminhar de pequenininho, também é um reflexo. Então, se ele tá muito forte ainda, tudo que entra na boca do nenê, ele vai botar pra Eu fora. acho que esse não gostar também vem muito de tradições familiares, né? Também é alguém, às vezes, dizendo assim, eu acho que não gostou, fez careta, e a careta é algo importante também que significa, né? Sim, e a careta, eles fazem pra tudo. A gente, se come uma laranja azeda até hoje, faz uma careta. Não significa que a gente não gostou da laranja, mas é uma coisa que é É um diferente. reflexo. Sim, entrou em contato ali. E um dos que para mim é o mais importante, que daí a gente já, inclusive, eu explico ele como também um reforçador para a questão do engasgo, que é o sentar sem apoio, né? Então, sentar sem apoio geralmente é o que tranca a introdução alimentar com 6 meses completo e todos os outros, né? O sentar sem apoio ele é importante para o bebê ter, primeiro, a questão de mais segurança, diminui o risco de engasgo. Daí, claro, se ele sentou sem apoio, ele já tem sustento cefálico também, que é bem antes do sentar sem apoio, né? Que é, só traduzindo, segurar a cabecinha, assim, né? Então, conseguir segurar, não ficar caindo. Exato. E o sentar sem apoio, que é ficar sentadinho realmente, né? Como eu digo, não é 1 hora sentado mas um tempo suficiente. E uma outra coisa que eu digo, assim, de sentar sem apoio é que quando a gente vai comer, a gente tem que aprender, enfim, ser apresentado os alimentos, a gente tem que estar conseguindo estar ali inteiro, né, o bebê. Então, se ele está em cima de uma bola, corda bamba, tentando não cair, ele não vai conseguir sentir o cheiro, o toque, né, o paladar, porque ele vai estar preocupado em também não cair. Então, quanto mais confortável for para esse bebê, melhor, mais fácil vai ser para ele poder curtir aquele momento, né? Eu acrescentaria mais um sinal de prontidão, que seria a família estar preparada também. Importante, Então, a família buscar informação, né? Então, buscar com o pediatra, com o profissional nutricionista, para entender, além da criança estar preparada, a família também estar preparada, porque é um momento de muita descoberta e que a gente tem muita informação disponível e às vezes essa informação demasiada também pode confundir a família, né? Então, acho que a informação, ela leva segurança também para essa família. Então, essas questões, assim, de às vezes a criança fazer uma cara, tu não sabe se ela tá gostando, não tá gostando, tá... até diferenciar engasgo de reflexo de gag também, que é uma questão bem importante para trazer segurança para essa família, né? Já que eu falei sobre esse assunto, a gente consegue explicar o que é engasgo e reflexo, a principal diferença? Conseguimos. Então, engasgo. Eu viro e mexo, eu corrijo os pais, inclusive. Tá engasgando, tá engasgando. Tá. Engasgo, gente, tu tem que ter obstrução da entrada de ar, seja ela parcialmente ou totalmente. Daí, geralmente, é um nenê que ele olha um rosto de desespero, ele pode ficar muito vermelho, muito roxo. Geralmente, tu não emite som nenhum, que é quando realmente a obstrução completa. Isso, por si só, é um engasgo. O gag, que na verdade é um reflexo, né, de vômito, assim, né, isso, ele começa, eu digo lá quando eles começam a botar a mãozinha na boca já, né, que é quando eles estão entendendo até o limite de onde eles podem ou não podem colocar as coisas, eles já começam esse treinamento ali por 3 meses, geralmente. E é aquilo, quem é que nunca foi uma casquinha lá para trás e tu fez o reflexo? Isso é o reflexo, isso é uma forma natural que o bebê tem de se proteger. Enquanto menos a gente intervém, mais seguro é. Porque se a gente já pega o nenê e começa a chacoalhar, a gente assusta também. Assim como se a gente se assusta a ponto de modificar totalmente a consistência da dieta do bebê, né? A gente também vai estar limitando esse aprendizado. Então, esse reflexo é importante e também é uma forma... É um dos aprendizados da introdução alimentar, né? E mudar a consistência não vai resolver também, porque o gagging depende disso, né? Então, é um mito isso da consistência pelo gag. E aí, mais um motivo do bebê tem que estar sentando bem sem apoio, porque ele consegue fazer o reflexo bem, consegue se livrar daquilo. Às vezes, o neném até mastiga e engole de volta. E às vezes, simplesmente bota para fora. Então, ele está aprendendo. Assim como ele aprende a engatinhar, assim como ele aprende a andar, o comer também é um aprendizado. E aí faz parte, mas claro que dá um sustinho. Primeiro sempre assusta.
né? Mas aí entra a parte da mãe e do pai estar preparado, que eu gostei de ser, o sinal de prontidão, gostei, vou introduzir esse, porque daí se eles estão preparados, eles não se assustam tanto quando eles vêm, né? Sim, sim. Eu acho que tem que estar atento, preparado, até para caso não seja só o reflexo que a criança esteja se engasgando, saber fazer a manobra, né? Estar preparado para isso, mas acima de tudo, estar tranquilo. Eu sempre falo, quando os pais perguntam, mas qual o alimento eu começo? Eu falo, começa pelo que tu se sente mais seguro, né? Porque essa introdução às vezes fala muito mais sobre os pais, sobre a família, do que sobre a criança. Porque a família começar pelo alimento, obviamente dentro dos permitidos e tudo mais, que se sente mais seguro, às vezes vai acalmar a família e vai trazer aquela segurança que ela precisa para continuar introduzindo outros alimentos, né? E acalmar o nenê, né? Porque a mãe e o pai, eles são a régua emocional. Sim. Se a mãe tá desesperada, olhando assim atônita, atenta, que ele vai engasgar com aquilo, isso passa para a criança, tudo passa. Eles não subestimem o poder das emoções, eles sabem. Então ele também não vai estar tão confortável se a mãe, qualquer engasgo, já vai lá, bota o dedo na boca e vira. Ai, meu Deus. Não dá mais, aí tem alguém, viu, esse menino tá engasgado. Então vira um estresse gigantesco. Então prejudica também por como o bebê vai estar se sentindo. Se a mãe tá segura, o bebê tá seguro. Verdade. E a gente tem 3 métodos de introdução alimentar, que é a tradicional, BLW e participativa. Como que a gente faz essa escolha, né, enquanto família? Eu acho isso muito curioso, porque a gente acha que quem decide é a gente, mas é o bebê também. Por quê? Eu já tive de tudo. Quando começou o BLW, acharam que ia ser, nossa, revolução. Solução. Total. E aí, nossa, esquadrinharam as coitadas das vós, tudo que fazer errado, que tinha que comer tudo inteiro, em pedaço e tudo mais. Aí foi se estudando, né, como tudo. O ser humano tentando achar um milagre. Uma solução para tudo. E aí foi estudando e viu que não era, né, do ponto de vista científico, não é superior ao método tradicional, que seria, no caso, o esmagar, né, liquidificar e peneirar, nem pensar, mas o esmagar, né, oferecer em papas, enfim, no início. E no fim das contas, né, e principalmente da prática, assim, tu vai vendo que no fim o próprio bebê vai conduzindo. Eu tenho pacientes que a mãe queria BLW e a criança não encostava no alimento. Só começou a aceitar quando a mãe, passando a confiança, deu na colher, e o contrário também. Famílias que tentaram o tradicional, esmagavam tudo, bebê com 8 meses não aceitava nada. Ela chegou, aí foi eu tinha uma banana, descasquei, fiz o corte, BLW, entreguei a criança, comeu a banana inteira, a mãe ficou assim, não é possível, A gente tem que ler o bebê. Não adianta uma mãe fazer o curso de introdução alimentar do BLW, mas e o bebê? Como é que ele vai lidar? Então, hoje o que eu oriento? Não tendo superioridade em métodos, o que a família sente mais confortável? Ok, amassando. Ok, começa amassando. Mas se for ver que não está evoluindo, tenta oferecer também para o bebê ele em pedaço. Às vezes a gente surpreende, assim o bebê aceita, depois vai passar pelo outro. Então, hoje, para além de como a gente faz, primeiro, segurança da família. Segundo, como é que o teu bebê vai se sentir mais conforto, o que ele acha mais interessante. E aí, no fim, resumindo, geralmente o bebê vai aceitar o método bem participativo, que é o misto, assim, na verdade, né? Geralmente o bebê gosta dos dois. E na verdade também tem que avaliar como, depois que essa introdução alimentar já evoluiu um pouquinho, que combina com o estilo da família também, né? Então, se a família precisa, entre aspas, que aquele bebê tenha um pouquinho mais de autonomia, parte já para um método que seja mais, que a criança tenha mais autonomia, se a família às vezes tem um tempo mais curto, apesar de a gente sempre reforçar de que precisa organizar a estrutura dessa família, porque às vezes precisa otimizar um pouquinho o tempo para dar o tempo ao bebê fazer a refeição, mas também vai para um método um pouquinho mais tradicional. Eu acho que também dá para mesclar entre as abordagens, desde que o caminho esteja dentro do caminho correto, né? E às vezes não digo todas as refeições, por exemplo, o almoço, tu vai fazer ele mais tradicional, tu vai dar em papas. Aí na refeição, que é o lanche, que tu vai dar uma fruta, tu já consegue cortar uma fruta, que nem uma banana, que é a fruta mais fácil, acho, das crianças.
Então, às vezes, tu não precisa seguir uma receita à risca. Vai vendo o que funciona, vai vendo o que tu te adapta. Às vezes, o Nenê faz o primeiro gag dele já com o método tradicional, aí já não quer mais dar, e não faz o gag com o outro, sendo que poderia ter feito o gag invertido. Então, tem que testar e tem que se sentir confortável e vendo como o bebê vai lidando. Mas qualquer método, desde que com carinho, amor, paciência, vai funcionar. Eu acho que isso resume muito o que é a introdução alimentar, né? Porque é muitas tentativas, né? É muitas descobertas. Então, o método que o bebê vai... Se é que a gente pode denominar assim de métodos, né? Eu acho que se a gente tivesse tudo mais... assim, mais misturado, seria tão mais simples. Mas isso vai determinar muitas coisas no futuro dessa criança, né? Até eu falo hoje que às vezes a gente deixar muito rígido, às vezes pode ser alguma causa de seletividade alimentar também dessa criança. Então, fez uma careta e a criança, ela não gosta mais, nunca mais ofereci abacate para ela porque ela fez uma careta. E às vezes a criança passa a não comer abacate depois porque nunca foi ofertado antes, porque fez uma careta que às vezes nem era porque a criança não gostava, e sim um reflexo ali daquele momento. É uma coisa nova, né? E agora a gente vai então para um quadro congelado mais quente no assunto, onde eu vou fazer algumas perguntas rápidas e a gente tenta responder de forma rápida, mas nem sempre a gente consegue. O bebê, ele precisa comer tudo amassado no início? Não precisa. Não precisa, né? A gente acabou de falar sobre isso, então, quanto mais a gente... É um momento de introdução alimentar, de mostrar texturas, de mostrar diferentes formas de preparo daquele alimento. Então, não, amassado também, mas pode ser inteiro também. Água, desde o começo ou só leite materno basta? Desde o começo a gente começa com uma aguinha ali, principalmente junto com as refeições. Desde o começo da introdução alimentar, só para deixar bem claro. Isso, por favor, antes da introdução, nem chá, nem água, só leitinho materno ou fórmula. Isso. Suco natural, pode ou não pode? Eu não gosto de usar pode ou não pode às vezes, porque eu acho que isso acaba até ficando uma coisa meio chata e que dá mais vontade de fazer daí, sabe? O que eu gosto de tentar fazer as famílias entender é por quê, pra quê e qual o objetivo, né? O suco é natural, é uma fruta, é uma delícia, é maravilhoso, sim, mas por que se a gente quer introduzir a fruta? Então, hoje, a recomendação é que a gente comece, tá? A partir de 1 ano de idade. Né? Quando eu flexibilizo o pode ou não pode, é só porque se porventura ganhou um gole de suco com 9 meses, não chega a ser um problema. Mas isso ser uma prática não é recomendado, né? E a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento motor, né? Também do mastigar e o entendimento da criança do que é a fruta, né? Exatamente. Eu acho que esse porquê vem muito de encontro com o que a gente estava falando antes, que é o depende. Tudo depende de um contexto, né? Por isso, a importância de procurar sempre um profissional para orientar, né? Exatamente. Porque apesar de a gente ter as recomendações, a gente entende às vezes que é uma prática, só quando vai na avó e a avó faz questão, porque ela espreme a fruta e é uma cultura daquela família. Tudo bem, não vai fazer mal, talvez, naquele sentido, né? Mas não é algo que é recomendado antes do primeiro ano, né? Exatamente. Engasgo, é sempre perigoso ou faz parte do aprendizado? Engasgo de verdade é sempre perigoso, mas o gag, que é o que as famílias chamam de engasgo, faz parte do aprendizado. Açúcar antes dos 2 anos, sim ou não? Não, tá? Mas, como tudo que nem a gente estava conversando, né? Vamos supor, vamos usar a avó também. Vai na festa da nona de 90 anos. A nona, uma vez no ano, faz uma sobremesa específica, A criança tem 1 ano e 7, alimentação redondinha, ganhando peso bem, ganhou uma colherada, tá tudo bem, sabe? Não precisa criar uma briga de família. Exato, não vai estragar o aniversário da nona. Mas eu vou criar briga de família se for a minha família. É que eu acho que tem formas. Tem uma coisa que é
quando as pessoas dão açúcar como Pra provocar. isso, como desrespeito à tua autonomia como mãe e como pai. Isso é um setor de conversa. Outra coisa é isso, encontrou com a tia que não via há tanto tempo, nunca tinha visto a criança, a tia não sabe, entendeu? De 1000 dias, não sabe nada dessas coisas. Aí tu encontra a tia dando doce ali, porque a nenê tava olhando, obviamente, já tá pedindo, o ano 7 tá falando já, né? Tá tudo bem, gente, mas que não seja uma rotina, porque o açúcar, de novo, pra quê? Né? Então, e sempre essa é a pergunta que eu trago para as famílias. Qual o teu objetivo com aquele alimento, né? Tentar entender, apesar de não ser a minha área, mas a gente tenta sempre, tá, mas por quê, né? O que vai nutrir a bolacha da vaquinha? Não vai, né? Então, não, de modo geral, não. Isso, é o momento que a gente está introduzindo o paladar para aquela criança também, né? Então, quanto menos a gente oferecer um paladar mais doce, rico em açúcar refinado, açúcar adicionado, melhor, né? Quanto tempo pode demorar para um bebê aceitar bem os alimentos? Essa deixa todo mundo bem ansioso. É. A introdução alimentar, ela é um processo. E ela é único. Exato. A gente só tem uma primeira vez, né? Então, a introdução alimentar, ela começa ali por 6, mas ela vai se estender, às vezes, até os 2 anos de idade. O tempo que a gente precisa que um bebê coma, então, assim, que eu acho que é o que deixa a família mais ansiosa. Quanto tempo para ela comer comida, de a gente ficar tranquilo de que não tá mais no peito, né, em livre demanda? Depois de um aninho, perto de um aninho de idade. Então, ali, por volta dos 9, a criança já está comendo melhor, mas ela vai comer mesmo, assim, claro, cada criança é uma criança, mas de modo geral, com um aninho de idade, a gente já espera que a fonte de nutrição deixe de ser o leite e passe a ser os alimentos com leite como complemento. No início, é aleitamento materno complementado com comida. E depois de um ano, é a alimentação complementada com aleitamento materno. Exatamente. Eu acho que também, já contextualizando essa pergunta, essa ansiedade vem de encontro com o retorno da mãe ao mercado de trabalho, muitas vezes, né? Então, a mãe com 6 meses, às vezes, conseguiu prolongar ali a licença maternidade até uns 6 meses e vai retomar o trabalho, já vem essa cobrança também do mundo, né? Ai, quando que tu vai voltar a viver a tua vida, enfim. E eu acho que vem essa ansiedade junto com isso, assim. Mas eu acho que a família buscando informação e se estruturando da forma adequada para manter a calma e ter a certeza de que a criança está bem nutrida, seja com fórmula, seja com aleitamento, às vezes a mãe também pode ordenhar esse leite para ofertar para aquela criança. Então, uma boa instrução, um bom acompanhamento, eu acho que tem como aquela família se manter tranquila, mesmo a mãe retornando às suas atividades quando for o caso, né? É que nesse momento o acompanhamento longitudinal, botar o bebê no gráfico, peso, altura, isso é insubstituível, porque quando tu vê que teu bebê tá ganhando peso bem, mesmo que tenha diminuído a frequência das mamadas, mesmo que a alimentação não está aquilo que você espera, porque tem isso, geralmente as famílias esperam que a criança bata um pratão, assim. Gente, 2 colheres de sopa é muito para um bebê. A capacidade gástrica deles é reduzida, ele não entende que aquilo mata a fome dele. Então, tu bota no gráfico, é isso, tem alguém que acompanha, né? Tem alguém, botou no gráfico, tá crescendo bem, tá ganhando peso bem, então tá tudo certo. Então, eu digo, a balança não mente nos primeiros anos de vida. Então, tu botou ali, pesou, mediu, segue o que tá fazendo, tá indo bem, tá fluindo. Quando essa curva começar a alterar, e aí a gente coloca tanto para cima quanto para baixo, porque às vezes a introdução alimentar acaba passando um pouquinho, porque a alimentação às vezes não é tão adequada assim. Então, aquilo ali é o alerta, mas nada substitui isso, sabe? E o que você diria para os pais que estão ansiosos ou inseguros com essa fase? Aproveitem. Não tenham ansiedade, não fiquem inseguros, é uma fase tão gostosa. Tão bonitinha. É incrível, porque muitas famílias redescobrem alimentos através dos próprios filhos, entende? Muitas. Então, não encarem como
uma meta que precisa ser cumprida em 30 dias, porque as pessoas acham que em 30 dias não tem que estar comendo. Tem que ter provado todos os alimentos diferentes. Toda a fruteira, tem que ter comido tudo. Então, aproveitem muito, porque depois ele vai estar comendo e isso vai se tornar uma coisa cotidiana. Agora ainda é divertido, vai dar comida, o cachorro vai comer, vai todo mundo comer, vai ter comida onde vocês menos imaginam. Então, tenham alguém para passar tranquilidade, porque isso é importante, né? A gente está falando de alimentação e nutrição, mas aproveitem acima de tudo, sabe? Acho que é um bom conselho, não tinha pensado nessa parte, assim, acho que faz muito sentido, até porque passa muito rápido, né? Sim, depois tá comendo sozinho não tem graça mais. Comer é só mais uma coisa, tipo, toma banho. E pra ti, o que é saúde com sabor? Olha, é a gente conseguir, né, botar no nosso prato, na nossa vida, coisas que a gente ama, coisas que a gente gosta e que fazem bem pra gente também. Porque, claro que faz bem um chocolatinho, óbvio que faz, ele tem o papel dele, mas entender que o nosso corpo precisa de combustíveis que vêm das frutas, das verduras e que a gente pode adicionar sabor a eles, não precisa ser ruim porque a gente não aprendeu a comer gostoso. E aí, inclusive para as crianças, né? Temperem, divirtam-se, façam receitas. Então, incluam as crianças na cozinha também, nos preparos. Exatamente, porque a gente vai estar nutrindo o nosso corpo, a gente vai estar nutrindo nossas relações, a gente vai estar nutrindo carinho, afeto, memórias que vão ficar para sempre. Todo mundo tem uma memória afetiva com comida, com o cheirinho de alguma coisa. Então, acho que seria isso para mim. Ai, perfeito. E quem quiser acompanhar o teu trabalho, como te encontrar? Onde te encontrar? Onde me encontrar? Então, atualmente eu atendo na Clínica Brilhar, aqui de Torres, né? Todas as quintas-feiras estou por lá. E, neste momento, por enquanto, só na Brilhar mesmo. Então, tá. A gente vai deixar o contato da Bruna aqui, através da clínica, que as pessoas agendam? Através da clínica, tá, direto. Então, vamos deixar aqui o contato da clínica para vocês entrarem em contato. Com certeza, quando tiver um filho também vai ser a Bruna pediatra. Vai ser um prazer. E muito obrigada por esse papo muito esclarecedor. É muito incrível ter profissionais que trabalham em conjunto com a nutrição, né? Dessa forma tão tranquila, levando essa leveza para os pais. Muito obrigada pelo trabalho que tu faz com as crianças e também por aceitar participar aqui do podcast. Eu que agradeço o convite. Então tá, espero que vocês gostem e até o próximo Papo Nutritivo. Não esquece de curtir, compartilhar e nos seguir nas nossas redes. Obrigada! Foi tranquilo.